Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre coleções. Nessa aula veremos o que são coleções em Java, veremos a interface Collection e a interface List. O que é uma coleção, primeiramente? Uma coleção é simplesmente um grupo de objetos, tá? Como os vetores, parecido com os vetores, só que de tamanho dinâmico e não necessariamente são acessíveis pelo índice. Quando trabalhamos com vetores, existem algumas dificuldades na manipulação deles. O que acontece, por exemplo, se eu tenho um vetor de 100 e agora eu quero adicionar mais um elemento? Eu preciso fazer toda uma operação de cópia para poder adicionar esse elemento que eu não tinha previsto no início. Então, eles não são redimensionados de maneira dinâmica. Uma outra coisa é que os elementos são acessíveis apenas pelo índice. Então, eu não consigo fazer uma busca rápida nesse vetor, nesse array. E um outro problema é, a gente pode, por exemplo, dado um vetor de tamanho 100, que está preenchido completamente, por exemplo, eliminar um elemento, ou 2 ou 3 elementos do vetor de qualquer posição. E, diretamente, a gente não sabe exatamente quantas e quais posições já tem dados ou não, certo? A gente teria que fazer mais algumas coisas. Então, essas são as dificuldades na manipulação de arrays. Para resolver essas dificuldades e outras coisas a mais, foram propostas as coleções em Java. Elas fornecem implementações eficientes para listas, para conjuntos ordenados, para mapas e para mapas ordenados. Para fazer isso, as coleções usam algumas estruturas de dados básicas conhecidas que vocês devem ter visto já na disciplina de estrutura de dados, que são listas ligadas, tabelas hash e árvores, por exemplo. Por que são importantes as coleções? São importantes porque estimulam o reuso. A gente não precisa reinventar a roda. Elas são usadas para poder armazenar, recuperar e manipular elementos que formam um grupo. Esse grupo geralmente é conformado por objetos do mesmo tipo. Dessa forma, quando trabalhamos com coleções, utilizamos estruturas de dados existentes, sem nos preocupar com a maneira como elas foram implementadas. Então, a gente pode trabalhar com uma lista e não interessa internamente como ela foi implementada. Se ela foi implementada com algum método especial para ceder os elementos em uma lista guardada como um vetor ou como uma lista ligada, por exemplo. As classes e interfaces para trabalhar com coleções são membros do pacote Java Útil. Tá? Então, vamos ter que incluir esse pacote no momento de utilizar essas coleções. Existem duas interfaces principais com as quais vamos trabalhar. A interface Collection e a interface Map. A interface Collection, que é essa daqui, ela permite trabalhar com elementos individuais. Tá? Enquanto que a interface Map, ela permite trabalhar com pares de elementos. Certo? Temos outras interfaces, na verdade, subinterfaces da interface Collection, que são Set, List e Queue. Isso para implementar essa interface trabalha com conjuntos, com listas e com filas. Então, o que é uma coleção em Java? Já falamos, né? É um grupo de elementos. O Java fornece um conjunto de interfaces. Essas interfaces vão ser implementadas por várias classes, certo? E assim, para instanciar algum conjunto, devem ser usadas especificamente essas classes concretas. Por exemplo, para a interface set, existem algumas classes
que implementam essa interface, que são treeset e hashset, são as classes concretas. Para list, temos ArrayList, Vector e Linked List. Para queue, temos Priority Queue. E as classes que implementam, as classes concretas que implementam mapas, são TreeMap, HashTable e HashMap. Nas primeiras versões de Java, as classes na estrutura de coleções, o que faziam é trabalhar com objetos. Então, era permitido armazenar objetos nas coleções. Mas isso trouxe alguns problemas. Problemas no momento de recuperar as referências. Tá? Para poder serem usados esses objetos, precisavam ser convertidos no tipo apropriado usando coerção, usando casting. Tá? E assim, então, a estrutura de coleções, devido a esse problema, foi aprimorada para que seja possível especificar o tipo exato dos elementos que serão armazenados nessa coleção. Para isso foram usados os genéricos. E assim agora, trabalhando com os genéricos, a verificação do tipo dos elementos dessas coleções vai ser feita em tempo de compilação. Então, o compilador vai assegurar que os tipos apropriados à coleção estão sendo utilizados. E agora, então, com isso, uma vez que sabemos especificamente qual que é o tipo desse objeto que está sendo guardado nessa coleção, qualquer referência recuperada dessa coleção terá o tipo especificado. Então, não vamos ter problemas com as coerções. Isso vai eliminar, então, a necessidade de trabalhar com essas coerções, que podem lançar exceções do tipo class, case, exception, se o objeto referenciado não for do tipo apropriado. Passemos agora, então, à interface collection. Essa interface contém algumas operações comuns de coleções com elementos individuais. Já falamos que ela trabalha com objetos individuais. Ao declarar uma variável do tipo collection, podemos fazer isso, declarar uma variável do tipo collection, a gente deve especificar o tipo de objeto que está sendo guardado nessa coleção. Agora vejamos com um pouquinho mais de detalhes, então, a interface collection. A interface collection, ela tem várias subinterfaces, então, a interface list, a interface set, a interface sorted set. Tem um conjunto de classes abstratas com as quais eles trabalham e classes concretas. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com um conjunto ordenado, eu vou ter que usar uma classe concreta que trabalhe com conjuntos ordenados, que seria qual? Seria, então, olhamos, é um conjunto ordenado, é o treeset, certo? Se eu quiser trabalhar com uma lista, por exemplo, uma lista que trabalhe com um vetor implementado internamente, eu poderia usar um ArrayList ou um vetor, dependendo do que eu preciso fazer. Existem algumas operações que trabalham com coleções. Quais são essas operações? Vamos ver primeiro as operações básicas. Essas operações básicas atuam sobre elementos individuais em uma coleção. Então, por exemplo, temos um método add, que ele permite adicionar um elemento a uma coleção, um método remove, que permite eliminar um elemento de uma coleção. Temos algumas operações de volume, que elas atuam sobre um conjunto, sobre vários elementos de uma coleção. Então, por exemplo, temos o método addAll, que ele recebe como parâmetro uma coleção. Então, ele vai adicionar a coleção, uma outra coleção. Temos o método removeAll, que também tem como parâmetro uma coleção. O que vai fazer é, dada uma coleção, vai remover os elementos dessa outra coleção. E temos o returnAll, que mantém os elementos em uma coleção. Tá? Além disso,
a interface collection fornece um método que retorna um objeto iterador e que serve para percorrer a coleção. Esse é o método iterator. Outros métodos que existem na interface collection é size, para determinar o tamanho da coleção, e empty, para saber se a coleção está vazia ou não, e contains, para saber se um objeto está contido na coleção. Passemos então agora para as interfaces, as subinterfaces de collection. Temos a interface set e a interface list. A interface queue não vai ser apresentada nessa disciplina. Qual que é a diferença entre set e list? Set permite trabalhar com elementos não duplicados, ou seja, vai trabalhar com elementos únicos. E uma lista permite trabalhar com elementos indexados. Na lista existe uma sequência definida, enquanto que no set a sequência pode ser arbitrária. Passemos à interface list. A interface list permite modelar listas de dados. Tá? Então, uma coleção do tipo list é uma coleção que permite, é uma collection que tem uma sequência definida, já falamos isso, então temos sequência definida e ela pode conter elementos duplicados. Como usa arrays, igual que usa arrays, o índice do primeiro elemento é o 0. Então, além dos métodos herdados de collection, ela tem alguns métodos adicionais. Por exemplo, tem métodos para manipular elementos via seus índices. Tem alguns métodos para manipular um intervalo específico de elementos. Tem um método para recuperar um elemento baseado no seu índice, que é o get. E você passa como parâmetro o índice do objeto que você quer recuperar. Tem, além disso, um tipo especial de iterador, que é chamado o list iterator. Isso para percorrer a lista tanto para ir para frente quanto para trás. Enquanto a os métodos que permitem manipular os elementos via seus índices, temos os seguintes. Então, temos, por exemplo, o método add. Ele tem como parâmetro o índice e o objeto que vai ser adicionado. Então, você passa como parâmetro o índice e fala, eu vou colocar nessa posição. E o tamanho, então, da lista vai aumentar em 1. Temos o remove. Você passa como parâmetro também o índice, então ele vai remover o elemento da posição especificada, diminuindo o tamanho da lista em 1. Temos o método set, que ele recebe como parâmetro o índice e o objeto. O que ele vai fazer? Ele vai substituir o elemento que está nessa posição e o tamanho da lista vai permanecer igual. Temos alguns métodos que trabalham com um intervalo específico de elementos, por exemplo, o add-all e o sublist. O add-all, ele permite inserir os elementos que estão nessa coleção a partir da posição especificada, ou seja, a partir da posição dada como parâmetro aqui. O sublist é um método especial, ele cria como uma view, uma visão da lista. Você passa a partir de que índice e até que índice você quer pegar dessa lista. E qualquer mudança que você faça nessa sublista, ela também vai ser feita na lista original. Tá? Então, o que faz esse método? Ele obtém uma parte da lista, porém o índice final não faz parte do intervalo da sublista. Existem algumas implementações de lista, elas são array list, vector e linked list. Comecemos por a descrição de cada um deles para ver as diferenças de um com o outro. Um array list usa métodos não sincronizados, enquanto um vector usa métodos sincronizados. Um vector é apropriado para uso em multithread. Um linked list é implementado com listas ligadas. As operações de inserção e remoção de elementos vão ser mais rápidas que do array list e do vector, certo? Então, essa daqui é implementada como uma lista ligada, enquanto essas aqui são implementadas como arrays, internamente, mas a gente não tem acesso a esse array. Tá, eu já falei, num array list, internamente usa um array,
e assim, a busca por uma posição determinada é uma operação imediata, porque você dá o índice e você simplesmente pega essa posição, e para ele o método GET é muito rápido, coisa que não é verdade para o linked list. Vejamos aqui um exemplo. Temos aqui um array list. Vejam que esse array list vai conter elementos do tipo string, dessa forma que falamos que ele vai conter esse tipo de elementos. Temos então a lista 1, que é um array list, a L2, que é um linked list de inteiros, certo? Vamos tentar então agora inserir elementos nessas duas listas. Primeiro, na lista 1, então vamos inserir na lista 1, que é uma lista de strings, eu vou inserir a letra A junto com o valor de I. Então, aqui estou inserindo A0, A1, A2, A3 e A4. Na lista 2, a gente está usando também o método add, mas estamos usando o método add de lista, né? Ele tem dois parâmetros, um que é o índice e outro é o objeto que vai ser inserido nessa lista 2, certo? Só pensando, a lista 2 é um linked list, então talvez essa operação add seja muito cara nesse caso. Depois, o que fizemos aqui? Imprimimos a lista 1 e depois imprimimos a lista 2. Vemos aqui duas formas de imprimir os dados, os elementos de cada uma das listas. Na lista 1 estamos usando um for, certo? Então, pegamos cada elemento através do método get. E na lista 2 estamos usando um for aprimorado, certo? Então, tenho a lista 2 e eu vou pegar cada um dos objetos que são do tipo inteiro e imprimir esses objetos aqui, certo? Só uma coisa importante. Eu poderia ter criado um for simples aqui para poder imprimir a lista 2? Sim, só que ela seria muito cara, porque lembrem que uma linked list, ela não trabalha internamente com um array, certo? Então, para procurar uma posição, um índice em particular, o método get é muito caro nesse caso, tá? E aqui temos mais uma chamada a um método, apenas para ver como que funciona o contains, certo? Então, estamos perguntando se a lista 2, L2, contém o inteiro 5. O resultado vai ser esse daqui, então imprimiu a lista, uma das listas, a outra lista, imprimiu falso porque não contém o inteiro 5. Uma coisa importante que devemos levar em consideração sempre é tentar trabalhar com a interface mais genérica possível, para não ficar comprometidos com uma implementação em particular. Isso vai implicar em um baixo acoplamento, tá? O qual é uma boa prática de programação. Devemos tentar sempre usar também um iterador ou um for aprimorado para percorrer listas, apenas para não esquecer esse problema com as listas ligadas, que usar um for simples pode ser muito caro. Vejamos então aqui um exemplinho de como criar uma lista de empregados. Então, vimos antes uma lista simples, né? Agora vamos ver uma lista que contenha empregados. Podemos criar uma lista de empregados? Podemos, certo? Então, aqui temos a nossa classe empregados, tal como estava antes. E agora vamos criar um array list de empregados. Então, vejam aqui. Array list, estou criando um array list de empregados, certo? Então, vector é um array list de empregados. Fazemos sempre que, quando criamos as nossas variáveis, tentar sempre usar a interface. Então, estamos falando aqui que vector é uma lista, certo? E aí vamos adicionando cada um dos empregados a essa lista, a esse array list. Então, aqui estamos adicionando o empregado Carla, Luiz, Rafael e Luciano. E aqui, finalmente, estamos imprimindo cada um dos elementos desse array list. Então, para cada elemento desse array list, que é do tipo empregado, imprimir ele, certo? Então, sempre lembrar, usar melhor for aprimorado
ou iteradores e tentar usar sempre a interface. E aqui está embaixo o resultado. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira aula sobre coleções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.